Olá, eu vou ler e comentar para vocês nesse videocast um artigo que foi publicado em 2004 na GAA, de autoria do Dr. Alan Davis, da Universidade de Auburn, no Alabama, Estados Unidos, em parceria com Imad Saud. O título do artigo é Nutrição do Lithopneus vannamei em águas interiores de baixa salinidade, certo? Vamos dar uma olhada agora no sumário desse artigo. Vamos olhar. Nesse artigo, nós vamos, após a introdução, falar de alguns problemas particulares que o camarão marinho encontra nas águas interiores, em ecossistemas aquáticos interiores, pesquisa e teoria atuais sobre a adaptação do camarão marinho nessas condições de baixa salinidade. 4. Manipulações da dieta, visando dar uma condição melhor de adaptação ao camarão, a esses viveiros e tanques de água com águas de baixa salinidade. 5. Suplementação salina auxilia o peixe marinho e o camarão, tá? 6. Outros importantes fatores nutricionais. 7. Ácidos graxos e fosfolipídios. 8. Carboidratos. 9. Conclusões. E 10. Considerações finais, certo? Vamos passar para a introdução do artigo. Vamos ver aqui. A criação do camarão marinho, ela é realizada geralmente em áreas próximas à costa, tá? Utilizando águas estuarinas ou águas de origem oceânica. Quando se trabalha com águas estuarinas, se pode encontrar viveiros costeiros utilizando água com salinidade de 1 a 40 ppt, que é gramas por litro. Então vejam aí que é uma demonstração clara da condição eurealina do vannamei, por exemplo. Os produtores conseguem bons resultados trabalhando com águas estuarinas nessa ampla faixa de salinidade, de 1, que é o início do oligoalino, tá? Abaixo disso já é doce, até 40 ppt, ou seja, uma concentração de sais acima da salinidade oceânica, destacando que, quando se utiliza a água estuarina, o perfil iônico da água é o mesmo da água dos oceanos, tá? As proporções iônicas são as mesmas. Entretanto, existem vantagens, numerosas vantagens ambientais, sociais e econômicas para que apoiam a expansão da criação de espécies eurealinas de camarão marinho e de peixe também, tá? Peixes e camarões marinhos eurealinos para áreas longe, distantes da costa, tá? Questões econômicas, questões sociais e ambientais têm levado à abertura de novas fazendas em áreas bem distantes da costa, em áreas interiores. Nesse caso, a fonte da água, claro, vai mudar, não vai ser mais água estuarina, muito menos oceânica. O produtor vai trabalhar com a água que ele tem na propriedade, geralmente águas subterrâneas ou águas de açudes ou mesmo de rio. Esses animais eurealinos, como o vannamei, eles podem se adaptar e viver bem, crescer bem em águas, desde água doce até água do mar. Incrível, né? O camarão ter algumas espécies de peixe também, certo? Mas falando no vannamei,
tem essa capacidade de se adaptar nessa ampla faixa de salinidade, desde água doce, tá, até a condição oceânica. Porque, por conta da grande disponibilidade de pós-lavas do camarão Litopeneus vanamei, e também devido à sua tolerância às baixas salinidades, essa espécie tem sido criada em águas interiores que variam de salinidade de 0,5 a 28,3 ppt. Olhem que interessante, pessoal, aqui. É o relato, né, dos autores dizendo que não é porque a água é interior, tá? Não é porque é uma água, por exemplo, de poço que vai ser de baixa salinidade, vai ser doce. Você tem fazendas de camarão no interior, tá? Em municípios, em áreas afastadas do litoral, mas que trabalham com água bastante salobra, tá? Com salinidade, por exemplo, acima de 25 ppt, tá? Que é uma água bem salgada, já se aproximando da salinidade da água do mar. O número de fazendas tem produzido camarão vanamei, né, camarão marinho, nessas condições interiores por quase 20 anos. Olha que nós estamos falando de 2004, né? Nós estamos em 2020, então 4, 14, 24, temos aí 15, né? Então já há pelo menos 35 anos se tem criação de camarão marinho em condições interiores, certo? Essa foi a introdução do trabalho. Vamos passar agora para o segundo ponto, que é justamente problemas particulares das águas interiores. Vamos ver aqui. A criação de espécies marinhas, né, animais aquáticos marinhos em áreas interiores tem um grande potencial, já que pode diversificar a agricultura, né? Imagine uma fazenda que se dedicava apenas à agricultura, pode passar a praticar, realizar também aquicultura, né? Você vai ter os agricultores e os aquicultores trabalhando juntos, ou quem sabe até a mesma pessoa trabalha com agricultura e aquicultura, vai propiciar espécies alternativas para operações de cultivo, né, de aquicultura já existentes. Imagine uma pessoa que trabalha com tilápia, tá? Tendo em vista a condição, a característica euralina do vanamei, ela pode, além da tilápia, ela pode diversificar, ela pode trabalhar com o camarão marinho. Pode ter alguns tanques de tilápia, né, na mesma propriedade que tem criação de camarão marinho. Excelente, né? E, além disso, tem um grande potencial para minimizar o uso de áreas costeiras de alto valor econômico, certo? Talvez são os dois motivos principais que fizeram a carcinicultura se afastar do litoral. Primeiro, questões econômicas, né? Os preços das terras altíssimos, né? Porque o foco maior é a parte turística, né, dessas áreas. Então, para a expansão da atividade utilizando essas áreas, os investimentos seriam muito altos. E o segundo problema forte é a questão ambiental, né? Todas essas denúncias, né, de degradação de manguezais. Por conta disso, os produtores, né, os interessados acabaram migrando, digamos assim, para a costa, para longe da costa, para o interior. Entretanto, porque esse é um campo relativamente novo, já não é mais tão novo assim, tá? E os animais são mantidos em um ambiente
único para um camarão marinho, né? Não é um camarão de água doce, Vanamei, é um camarão marinho, né? Ele se reproduz, por exemplo, em condições oceânicas, certo? É um camarão marinho criado em um ambiente de água doce. Então, por conta dessas características únicas desse novo ambiente de criação de um camarão marinho, uma variedade de problemas particulares devem ser resolvidos, né, ou equacionados, né, pelos produtores para conseguir bons resultados. Na criação de camarão, esses problemas encontrados nesses sistemas interiores de baixa salinidade incluem o seguinte: primeiro, taxas de sobrevivência altamente variáveis entre viveiros. Tá? Você tem resultados, isso, pessoal, foi um trabalho antes de se consolidar a prática de correção do perfil iônico, né? Fazer o balanceamento iônico da água, principalmente com a fertilização potássica. Quando se confiava, né, ou quando se tinha por base apenas a salinidade da água e não se considerava o perfil iônico, o que se observava era isso: taxas de sobrevivência altamente variáveis. Você tinha fazendas que trabalhavam com águas de mesma salinidade ou salinidades próximas umas das outras, e os resultados de sobrevivência completamente diferentes. Enquanto uma fazenda tinha 50, 60% de sobrevivência, a outra tinha 20% ou 15%. E isso causou, né, muita perplexidade naquela época, né, nos produtores que não conseguiam entender. Às vezes trabalhavam com poços bem salobros, né, com salinidade acima de 15, 20, por exemplo. A pessoa tinha uma confiança muito grande que, por conta dessa salinidade mais elevada da água de poço, os resultados seriam bons, quando não, ao contrário, os resultados eram bem ruins. Isso desafiou muito, né, o estabelecimento ou a consolidação dessa atividade econômica. Mas acabou dando certo, como vocês sabem, né? Outro problema, a mortalidade quando os animais são submetidos a salinidades ou temperaturas dentro da sua faixa de tolerância para ambientes marinhos, é uma continuação do ponto anterior, ou seja, mesmo quando você cria ele em condição, por exemplo, mesoalina, né, uma água mais salobra, mesmo quando a temperatura está adequada, pode acontecer muita mortalidade se não tiver sido feito o ajuste do perfil iônico, tá, o balanceamento iônico em águas que geralmente necessitam, tá? Pode acontecer de, por conta desses desajustes iônicos, tá? Pode acontecer aquele travamento da cauda do camarão, tá? Letargia, uma natação em círculos, o camarão fica desorientado, ele fica girando, tá? Comportamentos que mostram o alto grau de estresse e quadros de deficiência severa, no caso aí deficiências minerais, que esses animais estavam sofrendo, né, nesses ambientes de interiores de baixa salinidade. A maioria desses problemas a maioria parece estar relacionado com desequilíbrios fisiológicos associados a esse ambiente de criação único, né? Único porque tem características muito diferenciadas das águas estuarinas, ambientes costeiros. Pegando organismos marinhos, se você pegar organismos marinhos de águas de alta salinidade e você transferir para água de baixa salinidade, isso vai causar dois problemas, são dois fatores principais de estresse, tá? Você pegar um organismo marinho, você vai transferir de uma água de alta salinidade para uma água de baixa salinidade. Primeiro, o organismo vai tender a perder sais, isso vai acontecer para o meio, tá?
Esses sais eles vão sair da hemolinfa do camarão, do sangue do peixe, tá? Já que ele vai ser hiperosmótico em relação ao meio. E o segundo problema é a entrada de água, né? Por osmose dentro do organismo. Esse segundo estresse ele pode trazer prejuízos ou danos bastante sérios. Os tecidos e as células, eles vão absorver essa água, né, que entra por osmose passivamente no animal. Claro que vão inchar, né, essas células e esse inchaço, né, das células vai impedir que as funções fisiológicas normais aconteçam. Isso quando não acontece a ruptura da membrana celular, que significa a morte celular, tá? Vamos dar uma paradinha aqui, estamos com 15 minutos, em seguida a gente continua falando sobre a nutrição do camarão Lithopeneus vanamei em águas interiores de baixa salinidade. Até já!